Talvez algumas coisas façam você não pensar diferente, mas a enxergar de uma forma que você até hoje nunca enxergou. Eu não quero que você pense diferente, eu quero que você viva diferente, amém? Posso ouvir um amém? Você está aqui ainda? Eu não quero que você passe a pensar diferente, eu quero que você comece a viver diferente. Eu quero que você saia daqui e não espere que Deus faça, mas você comece a ser. Essa é a grande diferença. Esperamos muito que Deus faça, mas a gente nunca é. E Deus só faz aquilo que nós somos. Deus só dá respostas para quem dá respostas. A gente tem muitas perguntas e faz muitas perguntas e nunca vai receber respostas, porque Deus só dá respostas para quem dá respostas. Então me acompanhe, 1 Coríntios capítulo 11, texto que a gente costuma ler na ceia, e eu vou ministrar uma palavra hoje sobre Santa Ceia, e eu quero que você abra teu coração para entender isso que Deus quer falar conosco, para entender isso que Deus quer fazer, para você entender aquilo que Deus quer operar na vida da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Pois recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, e quando beberem, façam em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? O que me chama a atenção nesse texto, aumenta mais um pouquinho. O que me chama a atenção nesse texto, primeiro, é o que o apóstolo Paulo fala: eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. O mais interessante no texto é isso, é que o apóstolo Paulo não estava em nenhuma das ceias que Jesus realizou enquanto esteve na terra. Isso me chama a atenção. E como ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos ensino. Paulo não participou de nenhuma ceia que Jesus, enquanto esteve na terra, realizou. O apóstolo infiltrado era o único. E quando se fala o apóstolo infiltrado, é porque ele não fazia parte dos 12. E recebeu um reconhecimento que foi além de alguns outros apóstolos que andaram com Jesus. E quando falo reconhecimento, não é honra, é o fato de deixar registros para a igreja, ter sido um homem referência para deixar registros para a igreja hoje, sem ter andado com Jesus. Isso me chamou a atenção. No texto isso mexeu comigo. Quando ele diz assim: eu recebi do Senhor e também vos ensinei, surge a pergunta: como alguém que não participou pessoalmente de nenhuma ceia com Jesus recebe algo dele?
A primeira coisa que eu vou desmistificar da religião é isso, porque a gente lê esse texto há 30 anos e nunca parou para pensar nisso. Como que Paulo diz, eu recebi do Senhor, se ele não estava lá? Quem estava lá era Pedro, Tiago, João, Judas, Tomé, Natanael. Paulo não estava lá, o que ele recebeu do Senhor? Você que toma Santa Ceia há mais de 50 anos, já se fez essa pergunta? E quando Paulo fala, porque eu recebi do Senhor, está lá, o Senhor de S maiúsculo, é direto dele, não foi dos outros apóstolos. Eu recebi de Pedro e também vos ensino, não. Eu recebi de João e também vos ensino. Eu recebi de Barnabé, não. Eu recebi do Senhor. A primeira coisa que eu quero desmistificar na religião é isso. A religião sempre nos ensina a vir para a igreja e tomar a ceia. Mas a gente nunca entendeu o que a gente participa. A gente nunca entende o que a gente toma, o que a gente come. Porque para a religião o importante é que a gente cumpra todas as regras. E é por isso que tem muitos doentes e muitos que dormem no meio da gente. Porque a religião não traz vida. Quem traz vida é o Espírito. A religião, ela traz princípios, traz regras, define comportamento. Mas o Espírito traz vida. E essa noite o Espírito está falando, desperta. A religião, até agora, nos tirou a única coisa que tínhamos, vida. O Espírito está nos chamando essa noite para a gente voltar a viver com Ele. É por isso que muita coisa acontece no nosso meio, é por isso que muita gente desanima, desacredita, murmura, reclama, apronta, mente, rouba, porque não tem mais vida, só tem religião. A religião é a aliada de tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus soprou sobre nós, o seu Espírito, vida. Por isso que para muitos vir para a igreja, participar da Santa Ceia e depois sair daqui e continuar a mesma coisa, é comum, sabe por quê? Porque a religião permite. Mas quem é cheio do Espírito passa a ter vida. E quem tem vida, já não vive mais a vida dele, vive a vida de Jesus. Posso ouvir um amém? Aí fica uma pergunta no ar. Como alguém que não participou presencialmente de nenhuma ceia com Cristo, enquanto Ele esteve aqui na terra, pode dizer, eu recebi do Senhor e também vos ensinei? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, querido? Não basta ter uma religião para seguir, é preciso ter revelação do coração do Pai para ser guiado. Presta atenção nisso. Não basta ter uma religião para você seguir. É necessário ter revelação do coração do Pai para que Ele te guie. Sabe o que o apóstolo Paulo tinha? Revelações que vinham direto de Deus, direto de Jesus, para a vida dele e para a vida da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma, não há sombra de dúvida, de quando ele diz, eu recebi do Senhor, Cristo deu a ele uma missão diferenciada dos apóstolos, porque Paulo era o pregador dos gentios, e para pregar para os gentios, querido, ele precisava entender o que Jesus queria passar para aqueles que ainda não entendiam. E escute isso, porque quando Paulo vai pregar para os gentios, ele vai pregar para um grupo de pessoas que não conhecem judaísmo, que não conhecem as leis que Deus estabeleceu a Moisés, é um outro povo. E para pregar para esse outro povo que não consegue discernir as coisas que os judeus discerniam, e com muita dificuldade, porque os judeus se tornaram tão religiosos que perderam a vida. Amaram mais a religião do que o Pai. Então, quando Jesus envia Paulo para uma missão de pregar aos gentios, Jesus já vai instruindo ele. Agora começa a ensinar para eles não religião, ensina para eles vida. Ensina para eles vida. E só consegue passar para as pessoas vida quem tem discernimento do que está dentro do coração do Pai. Será que a gente está conseguindo ter isso? Paulo recebeu e entendeu o significado da importância da ceia na vida da igreja.
Por isso que ele recebeu e ensinou. Mas agora a pergunta é, mais uma. A gente entendeu o que Paulo ensinou? Ou a gente aprendeu com alguém a fazer alguma coisa e só saiu fazendo? Porque a igreja, ela é assim. Aqui você ouve uma coisa e sai fazendo. Você olha no YouTube, agora a mídia é assim. Você vê um pregador, surgiu no YouTube, você vê ele falar, aquilo que ele falou é a verdade do momento. Não há mais revelação, não há mais discernimento, não há mais entendimento. Agora a gente ouve e copia e passa. Talvez durante muito tempo a gente ficou olhando a Santa Ceia, como aquele dia em que eu vou para a igreja e como eu fui bonzinho o mês inteiro, a minha recompensa agora é comer um pão e tomar um suco. Ah, mas se eu fui uma pessoa má durante esse mês, eu baixo a cabeça, peço perdão, e aí eu como o pãozinho e tomo o suquinho e cumpri a minha obrigação do mês. Levei o meu dízimo no culto, é o que a religião me diz, é o que a religião me ensina, é o que a religião, no que a religião me transformou. Agora a gente entendeu? Eu recebi do Senhor e também vos ensinei, ensino. Não é só ouvir, é entender. Paulo diz, eu vos ensinei. Parece que a gente não aprendeu nada. Segunda coisa que me chama a atenção, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Talvez este seja o maior equívoco da igreja. Não sei se nós pensamos, ou se alguns acham que a carne que foi moída e o sangue que foi derramado é o nosso. Não sei. Eu não sei se algumas pessoas na igreja pensam que foram elas que morreram pela igreja. Eu não sei se algumas pessoas na igreja se sentem tão íntimos de Deus que elas pensam ser os responsáveis por salvar a igreja. E olha o que Paulo disse. Ele aprendeu de Cristo e ensinou assim. E o que ele começa ensinando é que aquele pão, que já não é mais um pão, agora é o corpo, que foi moído, que foi entregue por nós. Aquele suco que a gente toma, que não é mais o suco, é o sangue que foi vertido, foi derramado por vós. A primeira coisa que Paulo começa a desmistificar é isso. Só um pouquinho. Quem morreu por ela não foi você, foi ele. A carne que foi moída foi a dele. O sangue que foi derramado foi o dele, não foi o seu. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer, querido, que Jesus não morreu por uma igreja. Ele morreu para estabelecer a igreja, é diferente. Tem muita gente na igreja que se acha tão santo, que se acha tão bom, que parece que foi ele que morreu pelo outro, que o outro não pode errar mais, que o outro não pode pecar, que o outro não pode tropeçar. E escute o que eu vou falar essa noite, para você depois não dizer que eu estou fazendo apologia ao pecado. Porque tem muita gente que vem à igreja e não entende o que o pastor prega e sai dizendo, que heresia que o pastor falou, agora está liberado, então pode fazer o que quiser e tomar a Santa Ceia. Não é isso que eu estou dizendo. Vamos por etapa, para você entender. A primeira etapa é isso que nós temos que entender. Não foi você que morreu. Não foi você que entregou a vida, não foi você que moeu a sua carne, não foi você que derramou o seu sangue, foi ele. Então, se alguém tem direito de condenar e de julgar, é ele, não é você. Porque foi por mim, foi por você, foi por ele, foi por todos nós. A carne e o sangue foi moído e derramado por mim e por você. Só que dentro da igreja parece que algumas pessoas chegam num nível de santidade tão grande que agora eles acham que eles são os responsáveis em salvar a igreja. Que eles são os responsáveis em fazer com que a igreja se mantenha santa. Escute, a igreja ela é imaculada porque o sangue dele é que purifica ela. Não é você. Não é a tua santidade que santifica a igreja. Você não é santo. É a santidade dele que toca você.
Você não anda com Deus porque é santo. Não, você fica santo porque começa a andar com Ele, é diferente. Só que tem gente que não, acha que é santo demais. E aí ele acha que está tomando o lugar de Jesus na igreja. E aí ele já começa dentro da igreja a estabelecer quem pode e quem não pode, quem é digno e quem não é digno, quem deve e quem não deve. É o que a religião ensina. A gente é tão bom que esquece que também por nós morreram. E que eu também posso tropeçar, que eu também posso deixar a desejar, que eu também posso errar. Escute. Não foi a tua carne, não foi a minha carne que foi moída. Não foi o teu sangue, nem o meu sangue que foi derramado, foi o dele. E o sangue de Jesus, querido, não foi derramado pela igreja. Escute isso. Jesus morreu para estabelecer uma igreja. O que significa estabelecer uma igreja? Que ele morreu pelos perdidos, e os perdidos, quando são alcançados, começam a formar a igreja, aleluia. Só que tem gente que acha que Jesus morreu pelos santos. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz pelos que são santos. A gente se reúne aqui dentro, vai tomar Santa Ceia e se exclui do mundo. Tem igreja que chega a fazer Santa Ceia de manhã para que as pessoas que vêm visitar a igreja não participem porque elas não são dignas de tomar Santa Ceia. Cada um faz como quer. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora escute. A Santa Ceia, ela não é uma reunião secreta. Eu não sei quem inventou isso. Ah, mas Jesus fez uma ceia só com os discípulos. Havia princípios a ser passado ali, queridos, é diferente. Havia princípios a serem ensinados ali que depois seriam passados. É diferente. A Santa Ceia não é uma reunião secreta só para os santos da igreja participar. Você já vai entender onde eu quero chegar. A gente chega a fazer uma reunião secreta para ninguém mais participar, porque a gente é tão santo que isso aqui é só nosso. É só nosso. É eu que posso participar, porque eu sou batizado, eu congrego, eu dizimo, eu vou no culto. Porque Jesus morreu pelo dizimista, morreu pelo ofertante, morreu pelo que congrega, morreu pelo batizado. Não, Jesus morreu pelo pecador, aleluia. Posso ouvir um amém pelo menos? Não, Jesus não morreu pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, pelo adorador. Não, ele morreu pelo pecador, é diferente. Então, se há algum significado na Santa Ceia, meu irmão, é esse. É que o corpo dele foi moído e o seu sangue foi derramado, não para que a igreja, a igreja santa, né, se reunisse aqui só para celebrar aquilo que ele fez por nós. Não. Isso existe para a gente não esquecer primeiro de onde saiu, de onde você veio. Isso existe para você entender que de onde você saiu, os outros também vão sair, aleluia. Não é só você, essa cadeira não é só sua. Semana que vem, se Deus quiser, todas as cadeiras vão estar com capinha. Se Deus quiser, no outro mês, todas as cadeiras vão ter o Sara Brasil nas costas. Talvez algumas você vai ler ali louvor, outras Santa Ceia. Não é porque eles são melhores, é porque o pessoal que trabalha fica aqui para poder ter acesso mais rápido à frente. Você vai ver talvez uma cadeira escrita reservada quando vem um pastor visitar, enfim, tem um evento na igreja, mas não é porque ele é melhor que você. A Santa Ceia não é para uma elite. A Santa Ceia, querido, não é para aqueles que são preferidos. Paulo começa a desmistificar algumas coisas que a religião nos ensinou. Existem algumas pessoas que pensam que o corpo de Jesus é da igreja. Escute, o corpo de Jesus não é da igreja, é a igreja que é de Jesus, aleluia. Tem gente que acha que o corpo dele é da igreja. A igreja católica pensa assim, que Jesus é deles, que o Cristo que está lá pendurado, crucificado, é deles, que eles estão acima da Bíblia, acima da palavra, eles são a autoridade máxima aqui na terra. Escute, religião nenhuma é nada, ninguém é nada, nós não somos nada, e a única coisa que temos é Ele, aleluia.
E é isso que Paulo começa a ensinar. Eu não quero entrar na questão da igreja de Coríntios para explicar como eles ceiavam. Eu vou deixar isso de lado. Eu quero entrar numa outra dimensão de mensagem sobre a ceia essa noite. Terceira coisa. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo fala todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês quem anunciam? Quem participa. Não está falando da igreja, quem participa. Quem anuncia a morte dele? Quem participa. Então quem participa da ceia, meu irmão, não fez isso só porque se comportou bem, foi bonzinho, o prêmio esse mês é tomar a ceia. Não. Participar da ceia, meu irmão, não é participar de um ritual religioso, onde a gente uma vez por mês se consagra e vem aqui. Tem gente que no dia da ceia até jejua. Hoje eu vou jejuar. Tem igreja que faz consagração de manhã, porque de noite tem Santa Ceia. Mas o resto do mês não interessa. A religião faz isso. E eu não estou dizendo que isso não é bom, que talvez você não possa fazer isso. Faz o que você quiser. A religião ensina que o bom de orar é no monte. Mas a palavra diz que aonde você estiver, meu irmão, ali o Espírito estará com você. A religião ensina que eu tenho que escolher cultos para ir, porque dependendo do pastor que vai estar lá, eu não sei se o culto vai estar bom ou ruim. Mas a palavra diz que onde o Espírito Santo está, a liberdade. Se o Espírito Santo está aqui, está em você, você é livre. A liberdade para você transformar essa noite numa noite cheia de glória ou numa péssima noite. É você que escolhe, não é quem está aqui em cima. É que quando a gente vai para uma igreja, a gente já vai colocando expectativas boas ou ruins em quem está lá. Esse é o problema. Eu não estou dizendo que não devemos ouvir pessoas que são referências. Eu estou dizendo que a gente é um monte de idólatra que fica idolatrando pessoas que são referências, ao invés de aprender com eles. Tem gente que nem faz ideia de com quantos pastores eu me relaciono. Semana eu estava em casa fazendo discipulado, quinta-feira. No celular, mensagem. Pastor Muracava, Igreja Mevan, Itajaí. Paz, pastor Márcio, tudo bem? Eu estava com o pastor Leandro, eu olhei. O Leandro olhou para mim. Tá ficando importante. Eu falei, ué, o que esse cara... Paz, tudo bom, pastor? Que legal. Nós queríamos convidar o senhor para fazer parte da equipe que vai viajar com o pastor Luiz Hermínio para o Uruguai. Dia 20 de setembro, pastor. Nós estamos levando alguns pastores referências no Brasil e só cabeças de tribo. E o seu nome foi indicado pelo pastor Ulisses aqui. Cai para trás, irmão. Cai para trás, primeiro porque é o seguinte, eu não procuro isso. Eu não procuro isso. Eu tenho contato do pastor Luiz Hermínio aqui. Eu tenho o WhatsApp do pastor Ulisses. Agora eu tenho o WhatsApp até do André Aquino aqui, ó. E aí, grande coisa? E aí? Pessoas, referências, claro, importantes. Pousou na minha casa o Léo Fonseca, você vai dizer assim, não sei quem é, mas eu sei que ele conhece todo mundo. Já gravou com a Nívia, já gravou com a Mariana Valadão, já gravou com o David Keelan, já tocou para o Cris Duran. E aí, o cara esteve na minha casa, e aí? Mudou o que na minha vida? Fiz relacionamentos, é isso que importa. Quando eu fui convidado para ir para essa viagem, eu disse, meu Deus, eu vou ir, não estou nem aí, porque eu não sei falar espanhol. Pero que sí, pero que no, estarei ali. Irei sim, Senhor, hombre. Se não souber falar em espanhol, fala em línguas, mas eu vou ir. Mas sabe o que você precisa entender, querido? É que são pessoas como nós, que o diferencial está nisso. Quando eu conheci o pastor Luiz Hermínio ali, tem pastor que
não tem 10% do que o cara é. E é uma arrogância, uma soberba. E ele, um homem hoje que Deus tem honrado no Brasil e no mundo, uma simplicidade, uma humildade. Eu já falei que só vou ir na viagem se eu ficar sentado do lado dele no ônibus. Aí falaram para mim, mas ele não vai no ônibus. Eu falei, puxa vida. Mas irmão, entenda isso. A gente precisa acordar, porque a religião está implantando muita coisa dentro da gente. E o Espírito não está encontrando espaço para colocar a vida em nós. A religião está nos levando para um lado que está tirando da gente o que é mais importante, a vida do Espírito. Escuta, a ceia não é o nosso prêmio do final do mês, é uma missão. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia nos dá uma missão, anunciar Ele, anunciar a sua morte. Não basta só dizer que Ele morreu. A gente precisa gritar nos 4 cantos da terra por quem Ele morreu, aleluia. Sabe qual é o problema? Que a gente vem tomar a Santa Ceia, a gente não vem proclamar a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma missão. Qual é a nossa missão? Anunciar o quê? A morte. Eu vou na igreja hoje que eu vou tomar Santa Ceia. Faz tanto tempo que eu não tomo Santa Ceia. Toma Santa Ceia em casa, irmão. Come um pão e toma um suco. Aqui você não vem comer um pão e tomar um suco. Você vem anunciar a morte dele, aleluia. Posso ouvir um amém? Participar da ceia é anunciar. Anunciar o quê, pastor? Anunciar os 4 cantos a morte dele. Mas o que a morte trouxe, pastor? A morte trouxe vida. Para quem? Para a igreja? Não, para os pecadores. Essa é a diferença. Não, a Santa Ceia é para a igreja, para quem é batizado, para quem é membro, para quem já deu entrada, viu? A Santa Ceia é só para quem está certinho, para quem não está em adultério, para quem não está aprontando, para quem está com o coração limpo. Se você está de mal com seu irmão, levanta, vai lá e pede perdão para ele. Isso é Santa Ceia? Ou isso é religião? Isso é Santa Ceia ou isso é o que a religião ensinou a vida inteira? Porque a Santa Ceia dá uma missão para você, anunciar a morte dele até que ele venha. Anunciar como? Dizendo por que ele morreu e para quem ele morreu. Você que está sentado aí, escute, você não é digno de nada, nem eu. Não tem ninguém digno aqui, escute isso. Se vamos participar da ceia, é porque Ele morreu por nós. Ah, Ele nos fez digno? Não, ninguém é digno. É porque o amor dEle, as suas misericórdias duram para sempre, e a sua graça e o seu favor nos alcançaram, aleluia. E por que a gente participa então, pastor? Porque Jesus disse que aquele que come do pão e aquele que bebe do suco permanece em mim, aleluia. A gente está aqui esse ano porque a gente quer permanecer nele, porque nós temos uma missão, anunciar ele. É o que você faz ou você fica julgando todo mundo, condenando todo mundo? Olha o que a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 10, olha o que está escrito aqui no versículo 13 e 14, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É você que escolhe quem é salvo ou é quem invoca o nome dele? Isso me deixa indignado, porque a gente acha que a igreja é nossa, que a gente é o Deus da igreja, que a gente é aqueles que decidem quem vai e quem não vai, quem entra e quem fica fora. A gente tem que cuidar para não ficar fora, pomba. E quer cuidar os outros. A gente não consegue cuidar nem de nós mesmos e quer cuidar dos outros. Está aqui, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmão. Ah, mas como, pois, invocarão aquele em quem eles não creram? E como crerão naquele que eles não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Santa Ceia, vir para cá comer um pão e tomar um suco, ou anunciar por que ele morreu e para quem ele morreu? Como você espera que essas cadeiras que estão vazias sejam ocupadas se você não anuncia, você critica? Como você espera que esses lugares sejam ocupados se você não anuncia, você afasta? Posso ouvir um amém? Você está aí comigo, aleluia? Então aplaude ele e dá um glória aí para acordar, aleluia.
como crerão se não há quem pregue? Tem que pregar é quem já está participando. Aí você acha que está participando do quê? De um ritual? Não, meu irmão, você tem uma missão. Eu fui para a igreja hoje, tomei minha ceia, cumpri a minha parte com Ele. Você nem começou a fazer nada por Ele ainda. Não começou a fazer. O que você fez? Nada. Você tomou um pão e comeu um pão, tomou um suco. Se Santa Ceia, meu irmão, se participar de Santa Ceia fosse suficiente, Judas não tinha saído da mesa e tinha traído Jesus. Se participar de Santa Ceia, meu irmão, fosse suficiente, Judas não tinha levantado da mesa e tinha traído Jesus. Não adianta participar e não entender. Não adianta participar e não viver. Não adianta participar e não ser. É diferente. Esse é o problema. Jesus não está proibindo ninguém de participar. Ele está chamando as pessoas para participar. É diferente. Mas Ele está dizendo que nós precisamos entender por que estamos participando. Essa é a diferença. A mesa não é para a igreja. A mesa é para aqueles que passaram a ser igreja. A mesa é para todos, mas para todos que querem entender. Porque se você sentar à mesa sem entender, você vai sair dali e vai morrer. O que Judas fez? Judas saiu da onde, irmão? Judas saiu da onde? A Bíblia diz, era a última ceia, Jesus ceiou com eles. Como que Jesus ceia com o cara que dali a algumas horas vai trair ele? Se você soubesse que isso ia acontecer aqui, nunca você ia dar ceia para o irmão. Nunca que você ia deixar o irmão tomar Santa Ceia, sabendo que ele vai te trair dali algumas horas, que ele vai falar mal de você dali algumas horas, que ele vai caluniar você dali algumas horas, que ele vai entregar você para ser morto dali algumas horas. Você nunca partiria o pão com ele, mas Jesus partiu o pão com Judas. Deu a oportunidade de Judas talvez entender por que ele estava ali. Não, ele não entendeu, mas mesmo assim ele comeu do pão e bebeu do suco. Quando a gente não entende, a religião mata. Judas sai da mesa e vai, traz Jesus. Depois de trair Jesus, a religião se encarrega de fazer o resto. Você não entendeu ainda que a tua maior inimiga é a religião? Você não entendeu? Você sabe quem é o maior amigo da religião? É o diabo. Porque para ele tá bom você vir na igreja e tomar ceia, você não entende mesmo. Para ele não tem problema você vir uma vez por mês no culto e tomar ceia e pedir perdão na hora de tomar ceia, porque você não está entendendo. A ceia é uma missão. Há pessoas que precisam entender por que Jesus morreu. Há pessoas que precisam entender por que o sangue foi derramado. Há pessoas que precisam entender por que o corpo foi moído. Aleluia. Quarta coisa que me chama a atenção aqui, querido. Onde está a dignidade? Quem são os indignos? Paulo fala, aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo. Mas aí me surge uma outra pergunta. Quem é digno? E quem são os indignos? A ceia tem um nome para você que não conhece. É a mesa do perdão. Amém? Deve estar todo mundo em pecado, que vocês estão apavorados me olhando. Está me dando medo, cara. Está me dando, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Estou me sentindo um santo aqui hoje, que está todo mundo apavorado me olhando. A ceia, ela tem um nome. É a mesa do perdão e não do juízo. A pergunta é: quem está digno? Quem está digno? Indignamente, querido, escute isso. Não é um pronome pessoal. Indignamente, quando Paulo está falando, aquele que come e bebe indignamente, ele não está se referindo a um pronome pessoal, ele não está se referindo a uma pessoa, ele está se referindo a uma forma de fazer. O nosso maior equívoco está nisso, não é
você é indigno, você é digno, você pode, você não pode. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando da forma de fazer, ele está falando do coletivo. Esse é o problema, nós não entendemos. Não entendemos por que fazemos e aí nunca vamos entender como fazer. E aí estamos fazendo de forma indigna. E é por isso que estamos matando, e é por isso que estamos deixando muitos doentes no nosso meio, é por isso que muitos estão dormindo no nosso meio. Sabe por quê? Porque não entendemos que a mesa da ceia é a mesa do perdão, não da condenação. É a mesa que perdoa, não que julga. Vamos para a Bíblia agora. Você conhece alguém que está em pecado, o que você faz? Passa com a bandeja por ele, não deixa ele tomar a ceia. Não é assim que funciona? E se você sabe que o irmão está em pecado, você vai ficar cuidando ele, debaixo, né, do óculos. Se ele pegar o copo, ele é cara de pau. Se ele pegar o pão e o suco, é cara dura. Porque eu sei o que ele está fazendo. Ele pegou, que cara de pau. Toma, pode tomar para a tua condenação, tu vai morrer, vai dormir, vai cair duro na cadeira. Tem gente que se sente tão mal, que quando o irmão está vindo com a bandeja, ele baixa a cabeça e finge que está em espírito. Porque ele sabe que se ele pegar, não é só a consciência que vai pesar, é os olhos dos outros que vão focar nele como se fosse um holofote. Tem gente que chega para o estacionamento, para o banheiro na hora da ceia, porque ele sabe que alguém botou na cabeça dele que ele não é digno, que Santa Ceia é só para os dignos. Escute isso. O problema é que nós criamos um monte de regra para qualificar e desqualificar pessoas, para definir quem pode e quem não pode. Deveríamos estar levando pessoas para a mesa de Cristo e não desqualificando pessoas. Deveríamos estar trazendo pessoas para a mesa. Cristo morreu para trazer pecadores para a mesa, e nós nos reunimos para matar as pessoas que deveríamos estar levando para a mesa. Cristo morre para trazer os pecadores para a mesa, e a gente se reúne para afastar as pessoas que deveríamos estar levando para a mesa. Essa é a religião. Sabe por quê? Esse mês eu me desviei do mal, eu não pequei. Esse mês foi uma luta, mas eu venci, eu dei meu dízimo, fui fiel, eu cumpri todas as regras que a religião ensina. Então eu estou digno para tomar ceia. Mas sabe qual é o problema? E eu não estou dizendo que não é assim que faz. Tem que ser assim, tem que ter caráter, tem que ter fidelidade, tem que ter compromisso, tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus, tem que ser correto, tem que ser mesmo, é isso que eu estou falando, tem que ser. Só que o problema é isso, a gente, quando começa a viver assim, começa a querer achar que isso não é justo. Para aí, só um pouquinho. O problema da igreja é esse. Mas para aí, não é justo. Eu estou o mês inteiro fazendo tudo que é certo, aí o senhor quer me dizer agora que aquele camarada que está fazendo tudo errado tem a mesma dignidade que eu de sentar à mesa e tomar a ceia do Senhor? Isso não é justo, está errado. Não, isso não é justo. Eu faço tudo certo, me desvio do mal, procuro agradar a Deus com a minha religião, e de repente eu tenho que compartilhar com um profano? Não, isso não é justo. O cara caiu, o cara pecou, o cara está todo errado. Sabe por quê? Porque os nossos olhos aplicam justiça. A gente não vive justiça, a gente aplica. E a palavra diz que nós devemos praticar a justiça, não aplicar. Nós não estamos aqui para aplicar a justiça, nós estamos aqui para viver ela, é diferente. Nós não somos juízes, nós estamos no banco dos réus, você que não entendeu ainda. Você não julga, você está esperando o dia do juízo, tem mais essa. Então por que é tão fácil olhar para os outros e a gente não consegue viver a Bíblia, né, por inteira, só por pedaço? Porque a Bíblia diz que se você sabe que um irmão seu está em pecado, meu irmão, o que você vai fazer? Detonar ele, pastor. Detonar ele, orar para Deus levar esse demônio, desse traíra, desse maldito que caiu para bem longe do nosso meio, para não corromper a nossa igreja. Esse cara está profanando o nosso altar, esse cara está praticando iniquidade no nosso meio, que o demônio arrasta ele daqui. É isso que a Bíblia ensina, né? Não. Vai ter com ele.
Vai ter com ele. Chega lá, senta com ele. Irmão, você não está bem, eu sei. Você está com um problema. Que problema? Calma, vim aqui para te ajudar, não vim aqui para te julgar, não. Estou aqui porque eu te amo, cara. Eu quero ajudar você a vencer essa dificuldade. A Bíblia diz que se você convencer ele, ganhaste o teu irmão. É isso que a gente faz? Claro que não, irmão. A primeira coisa que a gente faz é contar para os outros. Para que os outros... Não, isso aí também já esperava. Era nítido. Estava na cara. Mais cedo ou mais tarde. Eu não falei? Te lembra do sonho que eu tive? Porque sempre tem o profeta atrasado, né? Depois que acontece uma coisa, eu não quis contar, mas eu já... Tem sempre o profeta que chega depois. É assim que a gente faz. E aí fica todo mundo sabendo que o cara fez de errado na igreja, menos o cara, porque ninguém chegou para ele e disse que ele está errando, né? Aí ele vai tomar ceia, todo mundo fica olhando, olha lá, ó. Ah, irmão, bem que tu falou que o cara de pau ia tomar ceia ainda, ó. Sabe por quê? Porque a gente fala que não é justo. Está errado, não pode. Ele tem que pagar o preço, pastor. Esse irmão tem que pagar o preço. Escuta o que eu vou dizer para você agora, essa noite. Quem pagou o preço foi Jesus. Você não tem preço nenhum para pagar, você só precisa aceitar o perdão que já foi pago por você, aleluia. Essa história de dizer agora vai pagar o preço porque tu rachou, porque tu errou, porque tu caiu, porque tu aprontou, porque tu traiu, porque tu mentiu, agora tu vai pagar o preço. Quem pagou o preço foi Jesus, aleluia. E se você aceitar o perdão que foi pago por você, pode ter certeza, não interessa o que os outros digam, mas o que Ele fez e pensa sobre você, aleluia. É isso que interessa. O que me chama a atenção é que a igreja quer falar de justiça. Aí a minha pergunta é, você sabe qual é a justiça de Deus? A gente quer saber o que é justo. Você sabe o que é justiça? Sabe o que significa a justiça de Deus? Se você não sabe, vou ajudar você essa noite. Vou ajudar você a refrescar a cuca. Não se preocupe com o horário, já vamos terminar. Até a meia-noite a gente termina. Justiça de Deus é o pecador batizar um que não tem pecado. Ah, como isso? Quem batiza aqui na igreja é o líder, pastor. Como é que o cara que está indo se batizar vai batizar? Não, não tem como, pastor. O pecador batizar quem não tem pecado. Escuta o que eu vou falar, querido. A justiça de Deus é isso. É o pecador batizar quem não tem pecado. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Quer que eu te batize? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. Sabe o que é a justiça de Deus? Não é você ficar criticando quem está em pecado ou quem está caído, não. É você tomar o lugar dele. Sabe qual é a prática que nós temos que aprender? Ah, agora você vai começar a entender o que eu quero dizer. Sabe qual é o problema? A gente não pratica justiça, a gente gosta de aplicar nos outros. Mas praticar justiça é você tomar o lugar do pecador e dizer: querido, eu troco de lugar com você porque eu estou forte, tu está fraco. Então conta comigo porque eu vou te ajudar a sair dessa situação. Dá para você imaginar Jesus que veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, de repente para diante daquele a quem um dia ele iria morrer por ele e diz assim: preciso que você me batize. João diz: como eu te batizo? Eu preciso ser batizado por você e você quer que eu te batize? Sim, João, por enquanto vai ser assim, porque é necessário que se cumpra a justiça de Deus. A justiça de Deus é você trocar de lugar com quem está em pecado. Como assim, pastor? É carregar o pecado dele para cima de mim? Não, é ajudar ele a levantar do pecado dele, aleluia. E a gente está tomando Santa Ceia. Justiça de Deus não é você condenar o pecador, meu querido, é você tomar o lugar dele. Sabe o que Jesus faz com João Batista? Troca de lugar com ele.
por hora, você me batiza. Eu estou aqui. Se coloca diante de um homem, um Deus se coloca diante de um homem e diz: eu troco de lugar com você. Você me batiza. Por enquanto é assim. Justiça de Deus é isso, é você entender que você precisa trocar de lugar com o pecador. Como assim, pastor? Você não se acha forte? Então ajuda quem está fraco. Ajuda quem está caído. Vai lá e estende a mão para ele. Vai lá. Você não acha que você está bem, que você cumpriu tudo que a religião ensina para tomar a Santa Ceia, e aquele irmão ali não conseguiu, então vai lá e ajuda ele. Praticar a justiça de Deus não é condenar pessoas não, querido, é estar do lado dele e assumir o lugar dele para cobrir, para proteger, para defender, não é para detonar. Você ouviu um amém? Mas a gente não consegue, sabe por quê? Porque alguém mentiu para a gente. Eu estou aqui, eu reparto. Alguém essa noite vai me trair. Quem? Judas. Levanta embora, você não vai tomar ceia comigo. Alguém vai me trair aqui essa noite. Quem? Aquele que pegar o pão comigo na mesa. Repartiu o pão com o traidor, escute isso. Ele repartiu o pão com o traidor. Ele não tirou Judas da mesa. Porque a gente tem esse costume de dizer para as pessoas: essa mesa tão bonita aqui é nossa, é da igreja, é dos santos. Pastor, aquele cara tomou Santa Ceia, ele não é nem da igreja, ele não é nem batizado. Eu vi que terminou o culto, ele saiu fumando. Como você é digno, né? Como você é digno. Pastora Dulce cansou de ir na igreja e tomou Santa Ceia sendo batuqueira. Não por maldade, porque ela não sabia. Passava. Ao pecado, não. Pelo contrário, a mesa é lugar de perdão, a mesa é lugar de conserto, a mesa é lugar de restauração, a mesa é lugar de cura. Nossa, falou que todo mundo que quiser pode vir, sabe por quê? Porque aqui é o lugar para você deixar de ser pecador, aleluia. Naquela época ela era só a Dulce, a batuqueira, que muitos vizinhos chamavam ela de maléfica. Ela vinha de madrugada do batuque com aquelas roupas.
E ela, os vizinhos olhavam e diziam: "Olha, vem a maléfica." De vez em quando a maléfica ia na igreja e tomava a Santa Ceia lá, porque passava o copo, passava o cálice, ela tomava. E sabe, eu fico pensando assim, o Espírito Santo olhando para ela, dizendo: vai treinando, porque você vai servir muitas Santas Ceias um dia, aleluia. Mas talvez os religiosos olhassem e dissessem assim: aquela mulher lá, ela não é batuqueira, como ela toma a Santa Ceia? Aquela mulher não é da igreja, aquela mulher não é do corpo, aquela mulher não é membro, aquela pessoa não deu entrada na igreja, ela não é batizada, como que ela toma a ceia? Sabe qual é o problema? É que quando a gente olha o que está acontecendo hoje, mas Deus, quando Ele vê, Ele já vê o que está acontecendo lá na frente. Essa é a diferença. Você tem visão limitada, você tem uma visão que ela é, sabe, rompida pela religiosidade, mas Ele não. Ele não. Escute. A gente faz muitas coisas que a nossa religião diz. A gente faz muitas coisas que a religião manda. A gente faz muitas coisas que a religião orienta, que diz que agrada a Deus, mas não consegue fazer uma coisa que Cristo ensinou. Não consegue fazer uma coisa que Cristo ensinou. Você pode olhar para quem está do seu lado agora. Você consegue adivinhar agora o que Cristo ensinou? Amarás o teu, como? A gente faz um monte de coisa que a religião ensina e não consegue amar o próximo. Uma coisa que Ele ensinou: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda especifica: a primeira coisa, amarás o Senhor teu Deus. A segunda, o teu próximo como a ti mesmo. E sobre essas coisas não há lei. Os profetas todos dependem disso, aleluia. A gente não consegue fazer uma coisa que Jesus ensinou, aí acha que cumpre tudo que a religião manda e acha que está agradando a Deus? Foca em mim, já estou terminando, mais 2 horas. Escute, a religião pode nos ensinar muita coisa boa, mas nunca vai nos trazer vida. Só o Espírito. Foi por isso que Ele soprou sobre o homem o Espírito, e o homem passou a ser alma vivente, aleluia. Quando Ele sopra o Espírito, a gente vive. Está ali o homem formou o homem. Mas faltava alguma coisa. Faltava o quê? A religião? Não. Faltava o lugar para ele viver? Não. Faltava a vida. Faltava o Espírito. Deixa Deus soprar sobre você algo que vai te fazer ter vida. A religião é muito boa, mas não te faz viver. A religião é muito boa, mas nunca vai te fazer entender o coração do Pai. É por isso que tem gente que luta com Deus. Só que escuta o que eu vou falar agora. Você não está lutando com Deus, você está lutando com a religião. Por isso que você não tem resposta. A religião não dá respostas. Você fica fazendo perguntas para a religião não te dá resposta. A religião não sabe nem por que ela existe. Então agora escuta o que eu vou ler para você. Se você quiser depois acompanhar comigo, você pode abrir Isaías 58. Eu vou ler um texto aqui que já está no final. E depois a gente vai cear junto. E a gente vai se assentar à mesa junto, aleluia. A gente vai participar de algo que não foi feito para alguns. Foi feito para todos. Nós vamos participar de algo que não é para uma elite. É para todo aquele que crê, aleluia. Mas primeiro abre Isaías 58 comigo. Você quer entender o que é prática de justiça? Abre aí. Meu Deus, por que passa tão ligeira a hora, Pai? Grite alto, não se contenha.
Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de me conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os meus mandamentos. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouvistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o medo acusador e a falsidade do falar. Ei, olha para mim, escuta. Deus está condenando a religiosidade. Que jejum maluco é esse aí? Para quem é? Para mim? Não adianta nada. Separa um dia para mim aí, jejum, como se estivessem apaixonados, desesperados por mim. Vão para a Santa Ceia, como se fosse o último culto da vida. Esse é o dia aceitável, é o dia dele, é para ele. Eu não pedi isso. Deus está falando, vai lá, Isaías, anuncia. Não foi isso que eu pedi. Que jejum é esse? Isso aí não é jejum. Que religião é essa? Jejuam e depois do jejum brigam, discutem, se tratam mal, acusam, praticam a impiedade, condenam, são brutais. Ei, Deus está gritando, vai lá, Isaías, vai lá e grita e escancara para eles que essa religião não serve para nada, que esse jejum não serve para nada, que Santa Ceia, um domingo, uma vez por mês, e separar aquele dia para me agradar, sendo que o restante, eles andam longe da minha vontade, não serve para nada. Ei, escuta. Praticar justiça é fazer aquilo que ele pediu. O que é que ele pediu, querido? Olha de novo para quem está do teu lado. Por favor, olhe para ele. Se você não consegue olhar para ele, olha para quem está atrás, então. Praticar justiça é fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não dá, não consigo, é difícil. Então eu vou te dizer uma coisa para ti, tá? Olha, não vou dizer que você está perdendo tempo, estou dizendo que você está deixando de aproveitar o tempo que você tem. Está vindo para a igreja, é por isso que a religião está matando você, porque você não está entendendo nada. Está comendo um pão, está tomando um suco, está cantando uma música. Olha, quando o Fábio, tu disse assim, quando chega lá em cima, já chega, né, agradável aos ouvidos de Deus. Eu não sei se é verdade, não sei se chega agradável aos ouvidos de Deus uma música tão desafinada dessa. Mas uma coisa eu sei, o nosso coração, se ele é segundo o coração de Deus, aí sim, pode ter certeza que não interessa a música que você cante, o tom que você cante, mas você agrada o coração dele, aleluia. A religião faz a gente cantar bonito. E todo mundo gosta da nossa voz, mas Deus não ouve a nossa música. A religião faz a gente virar teólogo.
Tire o dedo acusador. Tire a língua opressora. Libere as pessoas da acusação. Pare com isso, está aqui, está escrito. Aí sim vocês vão ver, a minha luz vai irromper sobre você, e aquilo que você pedir, eu vou liberar sobre a sua vida, eu vou liberar cura sobre você. A gente vive a religião, por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida. A gente vive uma religião e é por isso que a gente não alcança quase nada na nossa vida. A religião não tem nada para oferecer, só Ele. Só Ele. Vai lá, Isaías, grita para eles, diz para eles parar. Por isso que Paulo fala, discernir o corpo é entender qual é o meu papel na igreja. O meu papel na igreja não é julgar e expor a nudez de ninguém, é cobrir o outro, aleluia. Você quer participar da ceia? Então passe a entender o teu papel como membro de um corpo. Você não está aqui para tirar pessoas do corpo. Pastor, minha unha ficou encravada, o que eu faço? Arranca esse dedo fora, ele para de incomodar. É assim que você faz com o seu dedo? Não, você corre para botar um curativo. A Angel caiu da escada ali semana passada, o diabo derrubou ela. O diabo da boca abertice derrubou a irmã ali, pô. Ela caiu da escada. Torceu o pulso, fraturou o pescoço, quebrou a espinha, chegou lá no Cristo, arranca fora o meu braço, arranca fora o pescoço, arranca fora a espinha. Não, eu falei que era a balda, não falei? A mão inchou, eu não sei como a pessoa machuca a mão e bota um colete no pescoço. Eu não entendi aquilo, tudo bem. Esse pedaço do corpo, não, ele está podre, arranca. É isso que você faz? Não, irmão. Você cura ele, você trata ele. Na hora da ceia você deve tomar o lugar de quem está fraco e não passar por cima dele. É muito fácil passar por cima de quem está fraco. É muito fácil pegar o pão e o suco. Missão cumprida. É muito fácil. A religião permite isso. A mesa. Feche teus olhos agora, baixa tua cabeça. Vou terminar aqui. O pessoal já pode botar a mesa aqui na frente.